Bonhoeffer era luterano confessional. Um amigo traz essa questão porque ele observa que algumas pessoas afirmam que não, Bonhoeffer não era luterano confessional, mas também já indicando como se isso fosse algo muito negativo. Então eu trago a minha opinião. Primeiro a gente tem que pensar o que é ser luterano confessional. É claro que isso surge a partir do período pós-reforma, quando há um período chamado período de confessionalização, os grupos ali cristãos na Europa, depois de todo aquele tumulto com as ideias surgindo e sendo discutidas, precisam definir suas identidades. E aí começam a produzir e a juntar e a definir documentos confessionais, e assim se formam as identidades confessionais. E aí sim, a partir daí a gente pode dizer você pode dizer eu sou um luterano confessional. O problema é que o termo confessional indica confissão. Então, um luterano que está atrelado, que confessa a confissão de Augsburgo, simplesmente, no sentido amplo, ele é um luterano confessional. Mas há outro grupo mais específico, que é aquele que confessa todas as confissões luteranas reunidas no livro de Concórdia. E aí tem bem mais do que simplesmente a confissão de Augsburgo. É, o professor Arnaldo Ruff Júnior, na tese dele, quando ele vai tratar de luteranismo no Brasil, ele precisa definir isso. Ele quer tratar de um tipo específico de luteranismo e ele diz assim: chamaremos isso, né, de luteranismo confessional ortodoxo. Ele põe esse termo ortodoxo aí junto. É um termo que pode levantar discussões também, mas ele ajuda a definir um pouco mais, a não ficar tão solta a expressão. Porque esse luteranismo que se entende como luteranismo confessional, ele está mais atrelado àquilo que se desenvolveu no período da ortodoxia, porque está atrelado definitivamente a tudo que está registrado como confissão de fé no livro de Concórdia. Então, nesse sentido, se é esse sentido mais estrito de luteranismo confessional, a expressão usada por aí, nesse sentido mais estrito, Bonhoeffer não se encaixa muito bem, porque Bonhoeffer não tem esse compromisso de, tendo lido o livro de Concórdia, dizer que concorda com tudo que está ali. Por exemplo, na Ética, ele tem um capítulo inteiro em que ele questiona, avalia de forma crítica e aponta como inadequada a doutrina ou o ensino relativo ao primeiro uso da lei nas confissões luteranas, na Fórmula de Concórdia. Isso não é o que se esperaria do que a gente chamaria de luterano confessional nesse sentido estrito. Agora, daí para dizer isso de forma negativa, como se Bonhoeffer não fosse luterano, como se ele fosse luterano simplesmente de nome, aí já é demais. Ele é luterano confessional num sentido mais amplo. A confessionalidade luterana se reflete bastante nos escritos de Bonhoeffer. Algumas preocupações estão ali de forma bastante clara. E mesmo quando ele se mostra um pouco diferente, ele faz isso de uma forma luterana. No Discipulado, talvez seja um texto que ele mais se arrisca a ir um pouquinho além daquilo que se pensa de um luteranismo, mesmo da Confissão de Augsburgo. Mas ele tem todo um cuidado que precisa ser entendido minuciosamente. E é interessante que ele se contrapõe a quê? Né? Ele se contrapõe ao luteranismo da época dele, e que ele chama de pseudo-luteranismo. Então, se alguns diriam, não, você passou da conta, não é luterano, ele está dizendo o oposto, vocês é que não são luteranos. Vocês é que acham que isso é luteranismo, mas isso é pseudo-luteranismo. E aí, por isso eu acho que a gente tem que sempre ter um cuidado com essa forma de dizer. Né? Eu nunca diria Bonhoeffer não é luterano confessional como uma forma de acusação. Até porque muitos que fazem isso não conhecem Bonhoeffer realmente.
E esse tipo de rótulo às vezes serve para interditar e para dizer assim, eu não vou me dedicar à leitura disso porque não faz parte do arquivo que me interessa. Quando não devia acontecer isso. Nós deveríamos ler e aproveitar. Bonhoeffer ele é muito aproveitável para qualquer linha do luteranismo e para fora dela também. Né? Teólogos do século XX, eu andei lendo ultimamente o Leslie Newbegin e o von Balthasar, os dois, um anglicano e o outro católico, demonstram um respeito muito grande pela obra do Bonhoeffer, pela pessoa e pela obra do Bonhoeffer. Então, como um luterano, eu diria assim, mesmo que eu não concorde com Bonhoeffer em alguns aspectos, eu vejo como algo bom de se pensar que ele era luterano. Não pela fama, mas pela profundidade do pensamento dele. E acho que essa liberdade que Bonhoeffer teve, ela deve ser valorizada também. Não no sentido de que luteranos confessionais devam abrir mão da sua adesão ao livro de Concórdia de forma plena, de forma alguma, mas que eles percebam, né, me incluindo aí também, que nós percebamos que a teologia do século XVI não resolveu tudo. Ainda há algo a ser aprofundado, na verdade há muito a ser aprofundado e novos contextos requerem mais reflexão. E não basta simplesmente repetir. Bonhoeffer deixa isso bem claro e ele faz um esforço para não ser um mero repetidor. Erra algumas vezes, como todos nós, obviamente, mas tem momentos muito preciosos. Na minha opinião, dizer que Bonhoeffer não é luterano confessional, primeiro, não pode servir para dizer que Bonhoeffer não é luterano, ele é luterano. E segundo, ele é um teólogo de qualidade inegável. Qualquer preconceito contra Bonhoeffer é fruto de um pouco contato com Bonhoeffer ou de um contato de pouca qualidade, de uma leitura mal feita, na minha opinião. Então a minha recomendação seria: leiam Bonhoeffer, um baita teólogo luterano do século XX. Não sei se eu respondo assim, talvez seja quase um desabafo, mas o ensejo me levou a isso. Um grande abraço, leiamos Bonhoeffer, reflitamos com ele que tem muito a contribuir.